Vamos agora ver uma sequência de alguns dos momentos mais quentes desta conferência de imprensa de sexta-feira na Casa Branca. Porque é importante, porque nós estamos habituados a ver só um segmento de 4 minutos ou 3 minutos, que é onde as coisas correram mal, mas esta conferência estava a correr relativamente bem. Quer dizer, era uma conferência totalmente normal, começou com elogios do Donald Trump a Volodymyr Zelensky. Vamos mostrar aqui quando o Donald Trump, o primeiro vídeo em que o Donald Trump elogia a tropa ucraniana. Não sei se podemos pôr um bocadinho também de som. Your soldiers have been unbelievably brave. We've given them great equipment, but somebody has to use the equipment. They've been unbelievably brave, and we give them great credit. This was supposed to be over very quickly, and here we are 3 years later. So I give tremendous credit to your generals and your soldiers and yourself in the sense that começou bem nesse sentido. Depois devo dizer que o Zelensky tocou num ponto importante, é o próximo vídeo, em que ele diz que isto não é uma guerra entre os Estados Unidos e a Rússia, ao contrário de alguma propaganda, e que a Ucrânia, porque está a morrer, quer também, obviamente, a paz, mas que realmente não é entre a Rússia e os Estados Unidos, é com a Ucrânia e com a Rússia. Não é a Ucrânia e os Estados Unidos, nem é os Estados Unidos e a Rússia, é a Ucrânia e a Rússia. Um invadido e um invasor. E, portanto, a Ucrânia, obviamente, tem que tomar em mãos o seu destino, tal como está a combater pelo seu destino, tem que tomar em mãos o seu destino diplomático. Depois, entramos numa segunda parte, que é o fator Putin. Quer dizer, o Sr. Putin acabou por interferir nesta conferência pelas piores, mesmo não estando lá. Primeiro, Zelensky disse uma coisa que não agradou muito ao Sr. Vance. Eu depois estive a ver uma imagem do Sr. Vance a olhar para esta discussão, e em que ele diz: sim senhor, eu acredito em si, Presidente Trump, e espero que o senhor tenha força suficiente para travar o Putin, que é um assassino e um terrorista. Compreende-se que o Sr. Vance, que tem outras ideias, não tinha gostado disto. Depois, mais à frente, num outro vídeo ainda, o Zelensky vem dizer que o Putin violou todos os acordos até agora, as chamadas garantias de segurança, durante 25 vezes desde 2014. Porque é preciso, não nos esquecemos que este conflito não começa agora, começa em 2014, com a ocupação da Crimeia e com a anexação de Donetsk e de Luhansk. Daí, Zelensky está sempre a insistir na necessidade de garantias de segurança. Ele diz, são 25 vezes em que ele violou os acordos. E depois diz uma coisa importante, é o próximo vídeo, em que diz, os senhores estão aqui a discutir estes problemas e percebemos, mas há um grande problema que não querem discutir, é que o Sr. Putin não quer, pura e simplesmente, que a Ucrânia existe. Não reconhece a Ucrânia. Quer dizer, não reconhece a Ucrânia e, portanto, isso é o ponto fundamental. Ele já disse várias vezes a várias dirigentes internacionais que acha que nós não existimos, que somos uma aberração da história, que somos uma fantasia, digamos assim. Também não houve assim uma grande reação muito positiva da parte da equipa de Trump. Depois, o Zelensky veio, temos aqui esta fotografia, veio tentar explicar ao Sr. Trump o que é que está a acontecer aos ucranianos, e mostrou-lhe uma pasta com fotografias, vamos mostrar essa fotografia a seguir, de vários prisioneiros de guerra ucranianos que saíram em estados perfeitamente lamentáveis quando foram libertados. Ele falou, por exemplo, dos pastores protestantes que foram presos pela Rússia e, portanto, explicou que a Rússia é que está a perseguir, de certa forma, a liberdade religiosa dentro daquela zona, pensando que isto poderia influenciar o pensamento de Trump. E vamos entrar então na parte estranha. Primeiro, momentos mais bizarros de tudo isto. Primeiro este momento, quando o Trump continua a dizer que a Europa não ajuda a Ucrânia, que os Estados Unidos é que ajudam a Ucrânia, que a Europa não dá quase nada e que os Estados Unidos é que dão imenso, e ele continua, eles deram muito menos, e o Zelensky diz não. Pois deve ter sido aí quando Zelensky contraria a posição de Trump. O Zelensky diz não, olha que não, uma famosa discussão entre o Álvaro Cunhal e o Mário Soares, olha que não. Que o Zelensky fez o papel do Álvaro Cunhal. Depois o Trump também perde as estribeiras regularmente, e perante uma pergunta que lhe foi feita, o Presidente Trump está do seu lado neste momento e ele diz para eles responder. What do you think? He wants to know, do you think that sort of a stupid question. Pronto, ele continua, quer dizer, este é o mundo de Trump, é o mundo de ofensas pessoais, e ele sente-se sempre ofendido. Depois há um momento, que este é um momento terrível, é um momento vergonhoso, em que o marido de uma famosa militante anti-Trump pergunta: porquê é que não usa fato? Se eu venho para aqui não usam fato?
O Zelensky não acredita que estão a perguntar isto. E ele diz, está na sala ao mais alto nível e não usa um fato, não tem um fato. E o Zelensky diz, então, mas o senhor tem problemas? Ele diz, muitos americanos têm problemas consigo por causa por não respeitar esta sala. E ele diz, eu vou usar um fato depois desta guerra acabar. E se calhar até vou comprar um parecido com o seu. Ou se calhar melhor, mas se calhar mais barato. E portanto, o Zelensky sabe-se muito bem desenvencilhar deste tipo de situações. Isto é na Casa Branca. E ontem, nem de propósito, uma reportagem da SIC recordava bem os momentos em que Elon Musk está de t-shirt e de boné. Sim, mas falando sobre a questão da questão da fatiota, não é? Não, houve uma coisa, e a história americana, o Trump não conhece a história americana, ou este homem que fez a pergunta não fez a história americana. Quando o Winston Churchill, que aguentou, de certa forma, a Europa contra o Hitler durante muito tempo, apareceu na Casa Branca, ele ia com uma farda militar, não ia vestido... É verdade, então na redação vimos essa fotografia. Com o seu vestimento civil. E depois, há aqui outra coisa embaraçosa com o Zelensky. Porquê é que ele reage de uma forma mais intempestiva ao Zelensky? Porque ele está um bocado farto de ouvir mentiras. Uma das mentiras do Trump é que as cidades ucranianas estão todas destruídas. E ele diz, não, tem que lá ir ver, Sr. Presidente. Não, temos muitas cidades muito boas, muitas coisas foram destruídas, mas outras continuam a funcionar perfeitamente. Só as cidades da linha da frente é que estão destruídas. As grandes cidades estão de pé. Aquela história que o senhor anda a dizer, que os mosteiros estão destruídos, que as grandes catedrais estão destruídas, não é verdade. O que se passa é que na linha da frente as cidades realmente foram destruídas e as outras são atacadas. Mas temos pessoas a trabalhar, temos estudantes a estudar e pronto, isto foi mais uma das... Sim, Trump não gostou de ser contrariado, não é? Não, e depois, mas era as pessoas que dizem assim, mas o Zelensky devia-se ter contido, talvez. Mas ele não pode ouvir mentiras, ele é o representante do seu povo, não pode assistir a mentiras em direto. E por fim é isto, é um fim catastrófico. É um retrato do que não devia ter acontecido. Aqui está o fim catastrófico. Ele agora tinha metido o senhor de Vance pelo meio e ele começa a dizer, o senhor não tem cartas. E ele diz uma coisa, não joga as cartas. E o Trump continua a dizer, o senhor não tem cartas, o senhor não tem cartas. Sim, aqui sublinhando não estão em pé, no mesmo pé de igualdade. Isso foi altamente lamentável. O senhor está a jogar com a Terceira Guerra Mundial. Também repara um bocado no ilogismo disto. Uma Terceira Guerra Mundial com quem? Com os Estados Unidos. Mas então os Estados Unidos iriam entrar afinal em guerra, não... É que nada disto faz sentido. Sim, provavelmente também não me deu. E ele está aqui muito irritado, portanto o que se passa a seguir é que... E aqui tens o cá está o J.D. Vance a dizer, o senhor tem que pedir desculpa. O senhor, quantas vezes é que já pediu desculpa hoje? E já agradeceu, quantas vezes já agradeceu? E o Zelensky, quantas vezes já agradeceu e depois já pediu desculpa pela forma como se está a comportar aqui. E depois o Zelensky diz-lhe assim, ele diz, ainda por cima os senhores têm imensos problemas na guerra com os soldados, e ele diz, mas o senhor quantas vezes já foi à Ucrânia? E ele ficou um bocado, e ele diz assim, eu já fui, mas já vi histórias, já tenho ouvido histórias, pronto. Foi muito triste. Foi um momento triste, nada diplomático. E mediante tudo isto, este episódio, Nuno, foram muitas as reações, não só dos líderes da União Europeia, mas um pouco por todo o mundo. Sim, nós vamos falar hoje na